Fala, camaradas! O assunto de hoje é plataforma de bits, jogo de azar, jogo de aposta, o que você achar melhor. O que importa é saber que só neste mês de agosto, cerca de 5 milhões de famílias beneficiárias do Bolsa Família fizeram pelo menos uma aposta nesse mês de agosto. É importante que você tenha consciência que esses jogos trazem maior concentração de renda e aumenta a pobreza. Sem dizer a destruição em famílias brasileiras. Mas antes de debatermos esse assunto, eu ia pedir para que você se inscreva aí no meu canal, curta, compartilhe, comente, toque o sininho e você receberá novos vídeos. Esse debate sobre os jogos de azar já está rolando há um bom tempo. Entretanto, o Banco Central apresentou números do que significa isso para que nós tenhamos uma melhor dimensão. Só no mês de agosto, cerca de 24 milhões de pessoas apostaram nesses jogos. Olha só, foi arrecadado por essas plataformas cerca de 20 bilhões de reais. Só no mês de agosto. E nós estamos falando apenas em aposta por Pix. Não estamos levando em consideração as apostas que são feitas mesmo no cartão de débito ou crédito. Mas o que mais deixou estarrecido a sociedade brasileira é que desses 20 bilhões arrecadados, cerca de 3 bilhões foram de beneficiários do Bolsa Família. Isso significa 5 milhões de famílias que são beneficiárias do Bolsa Família, só no mês de agosto, fizeram pelo menos uma aposta. Desses, a maioria são chefes de família, porque você sabe, tem um beneficiário do Bolsa Família, aquele que recebe o cartão, mas dentro da composição familiar que beneficia todos aqueles que estão na composição familiar. Mas quase 70% são chefes de família. Dito isso, é urgente que o Estado brasileiro faça a regulamentação desses jogos. E você não sabe, né? Eles não pagam um tostão de imposto para o país. Não pagam absolutamente nada. E muito dessas plataformas são do exterior. Então, é necessário regulamentação, é necessário taxar essas plataformas e criar critérios e mecanismos de restrição ao uso dos jogos de azar. Eu, particularmente, não sou favorável necessariamente a acabar com essa modalidade, mas eu sou favorável que regulamente e que faça restrições severas. Olha, e eu já tive mais de uma pessoa que me procurou para que, se eu sabia, se tinha alguma clínica, porque principalmente pais desesperados com seus filhos que estavam viciados nesses jogos. Acaba virando uma compulsão essa questão dos jogos. Olha, e essa bucha, ela vem de 2018, quando iniciou no Brasil a proliferação dessas plataformas, e tinha até então 2 anos para ser regulamentado. O governo anterior, como sempre, largou de mão, e o governo do presidente Lula está reunindo os esforços necessários para que faça a regulamentação. Já está sendo criada uma CPI no Senado Federal para apurar melhor isso, e isso vai revelar outras questões. Você está acompanhando, por exemplo, a prisão da Deolane, o pedido de prisão do Gustavo Lima, porque essa modalidade também é uma forma de lavagem de dinheiro. Então, isso permite que, por exemplo, crimes organizados se utilizem do jogo de azar para lavar o dinheiro. Então, nada contribui para a sociedade, para o Estado, para o desenvolvimento econômico, para a saúde das pessoas. Então, essa atividade não regulamentada permite, primeiro, explorar as pessoas, aumentar a concentração de renda, aumentar a desigualdade social, porque perceba,
o acúmulo dessa renda fica na mão das plataformas, dessas chamadas bits, né? Sem dizer aquelas que existem de forma clandestina. Nós estamos falando que foi pesquisada aí, me parece, 54 plataformas que se utilizam dessa modalidade de jogo de azar. Mas tem muitas outras irregulares, e volta e meia nós ficamos tendo acesso a plataformas que promovem grandes fraudes, né, mostrando que a pessoa ganha isso, ganha aquilo, né, e na realidade são pessoas contratadas para dizer que ganharam, mas não ganharam nada. E por último, dizer o seguinte, tem que se limitar à propaganda disso. Não dá para que, por exemplo, essas plataformas, principalmente em jogos de futebol, né, em times de futebol, praticamente eles dominaram o mercado do futebol. E isso acaba estimulando as pessoas, né, que o futebol é uma das principais atrações da cultura brasileira, né, e isso acaba induzindo as pessoas. Então tem que restringir a forma de comunicar, restringir a propaganda, da mesma forma que é restringido hoje o uso do tabaco, o uso do cigarro, o uso de bebida alcoólica. Então, em atividades esportivas, culturais, atividades que, por exemplo, vão crianças, adolescentes, né, essas atividades não podem ser patrocinadas por essas bits, como também tem que se evitar o patrocínio em TV aberta.